A paz do Senhor para todos. Gostaria de falar sobre os 5 ministérios de Jesus. Vamos fazer uso da palavra de Deus. Livro de Isaías, capítulo 9, versículo de número 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Vejamos que a Bíblia Sagrada, no período da lei, no Pentateuco, os 5 primeiros livros escritos por Moisés, ela retrata maravilhas extraordinárias que Deus operou através da vida de Moisés. Ao encerrar o Pentateuco, ao encerrar os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, esta mesma palavra diz que nunca mais se levantou um profeta como Moisés, que por intermédio deste, Deus tenha operado tantas maravilhas. Mas a Bíblia também relata, no período dos profetas, ou na era dos profetas, Deus também levantando 2 destes profetas com sinais e maravilhas também. Que profetas foram estes, pastor Caio? O profeta Elias e o profeta Eliseu. Só que quando o Verbo se fez carne, quando Jesus ele veio, a humanidade ela vivenciou maravilhas nunca antes vistas sobre a face da terra. Deus operou tantas maravilhas através de Jesus Cristo, que a própria Bíblia vai dizer no livro de João, que se fosse relatar todos os milagres que Jesus fez, os livros não caberiam. Ou seja, Jesus ele se tornou carne, ele trouxe a maravilha de Deus para toda a humanidade. O ministério de Jesus foi marcado por milagres, curas, sinais e maravilhas. Ninguém jamais operou e ninguém jamais poderá operar como Jesus operou sobre a face da terra. Só que este mesmo Jesus, ele deixou uma promessa. Que promessa foi essa? Todo aquele que crer no meu nome fará os sinais que eu faço e ainda fará maiores do que estes. Por quê? Porque eu vou para o meu Pai e tudo que o homem pedir no nome dele, ele assim o fará. Ou seja, nós temos acesso através do nome de Jesus às maravilhas de Deus. E o outro ministério de Jesus, qual é, pastor Caio? Conselheiro. Todo aquele que aconselha, todo aquele que é chamado de conselheiro, é considerado um sábio. Só que todo sábio, todo mestre, todo conselheiro, ele direciona alguém para seguir um caminho. Ele busca dar um norte, busca dar uma direção para a vida da pessoa. Mas Jesus ele se diferencia nesse quesito. Por quê? Porque Jesus, além de dar um norte, além de dar uma direção, além de mostrar um caminho para a pessoa seguir, ele também se coloca como o próprio caminho. Como assim, pastor Caio? A Bíblia diz no livro de João, capítulo de número 14, versículo de número 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Todos os sábios que já habitaram sobre a face da terra tentaram direcionar a humanidade a seguir um caminho. Somente Jesus, o mais sábio, o mestre dos mestres, foi o único que, além de direcionar o caminho, ele mesmo se colocou como sendo o único e verdadeiro caminho. Além disso, qual é o outro ministério, pastor Caio? Pai da eternidade. O que quer dizer Pai da eternidade? Quer dizer que em Cristo nós temos acesso à eternidade. Quer dizer que Cristo gerou a eternidade. Se Cristo gerou a eternidade, é porque Ele é eterno.
É por isso que a Bíblia diz no livro de João, capítulo de número 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nós só temos acesso à vida eterna através de Jesus. Foi isso que ele disse para quem? Para Marta e para Maria, quando elas se encontravam ali desesperadas com a morte de Lázaro. O que é que ele disse? Olha, se vocês crerem, se vocês acreditarem, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim nunca morrerá. Eu e você temos acesso a essa eternidade através de Jesus Cristo. Outro ministério de Jesus, Deus forte. Isto é muito tremendo. Por quê? Deus, ele não conhece fraqueza. Deus não sabe o que é derrota. Deus nunca perdeu uma batalha. Nós falhamos, nós fracassamos, nós pecamos, Deus não. É por isso que a Bíblia diz, Ele conhece a nossa estrutura e lembra que somos pó. Deus conhece a minha e a sua fraqueza. Deus conhece as fraquezas da humanidade. Mas em Cristo não é possível detectar fraquezas. Jesus, ele é o ser humano perfeito. Jesus, ele simboliza o Deus forte, aquele que na sua vida não foi encontrado erros, defeitos. Ele é o Cordeiro sem mácula, ou seja, o Cordeiro sem defeito. Eu e você possuímos um adversário, mas Deus não possui adversário. Como assim, pastor Caio? O adversário das nossas almas, Satanás, ele é o adversário da humanidade, mas ele não é adversário de Deus, pois a mesma Bíblia diz que o Senhor o desfará, o quê? Um sopro, ou seja, somente com um sopro o Senhor desfará toda a operação do inimigo. Isto mostra a grandiosidade, a força deste Deus. O próprio arcanjo Miguel, no livro de Judas, quando ele contendeu com o adversário a respeito do corpo de Moisés, para que este corpo não fosse colocado como uma idolatria, ele não confiou na sua força, mas ele confiou o quê? Na força deste Deus, quando ele disse, o Senhor o repreenda. E o outro ministério de Jesus é o quê? Príncipe da paz. A paz que eu e você temos acesso em Jesus Cristo, ela se diferencia desta paz que o mundo dá. Nós vemos acordo de paz entre nações, nós vemos uma falsa paz, nós vemos também um falso momento de paz proporcionado por substâncias tóxicas, por drogas ilícitas ou lícitas, que deixam a pessoa vivenciando uma falsa paz. Mas Jesus não, ele nos dá esta paz verdadeira. É por isso que a Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo de número 28, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ou seja, quando esta paz, que é Cristo, entra na vida do ser humano, independente do que ele esteja passando, independente do que ele esteja vivenciando, ele tem paz na sua alma, ele tem paz no seu coração. É por isso que o mundo olha para um crente, para uma irmã e diz, como é que a irmã passa por isso? Como é que o irmão passa por esse problema e continua sorrindo, continua alegre, continua adorando a Deus? Foi o que aconteceu com Paulo e Silas na prisão. Mesmo eles presos, eles se encontravam cantando, louvando, adorando este Deus. Se encontravam alegres na presença de Deus. É por isso que a Bíblia diz, na presença de Deus, até a tristeza salta de alegria. Que esta paz possa estar no seu coração, que você possa descansar no Senhor.
Como diz a Bíblia, Salmo 37, versículo 4, deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Deus abençoe a sua vida e a sua família, em nome de Jesus.